Estamos aqui com o Rav Shai Oved. Vamos trazer um segmento da sua aula explicando sobre o que significa odiar o próximo. מה האדם שיגרום לנו לבניין בית המקדש, לימות המשיח, מה יקרה ויסיים את כל הצרות והייסורים שאנחנו עוברים אותם? Qual é o tipo de pessoa que vai causar a construção do Beit HaMikdash, do templo, do terceiro templo sagrado, e aproximar a vinda do Messias מה יקרה ויסיים את כל הצרות והייסורים שאנחנו עוברים אותם? e terminar todos os problemas e dificuldades que a gente passa? A gente sabe que quando vier a revelação divina e o Messias reinar, vai ser o momento em que o Beit HaMikdash, o templo, vai ser construído. Então, os problemas que a gente conhece hoje em dia vão deixar de existir. E todos esperamos por esse grande momento. כשנתחיל להבין A partir do momento que a gente começar a entender שאין בן אדם שמצר לך או מרע לך או que não existe uma pessoa que te cause um sofrimento, que te cause uma dificuldade. לא, אין, זה עוון, זה העוונות שלנו. Tudo é causado pelos nossas próprias transgressões. Nossos avonot são as nossas faltas. O que está incompleto no nosso serviço divino é isso que automaticamente vem nos trazer problemas, porque do jeito que fomos projetados, o que a gente deveria fazer teria como consequência nos completar. Como existe uma falta, não está 100%, ou mesmo existem aqui transgressões, porque tem a falta de fazer as mitzvot tasseh, que são as mitzvot faça, e tem a destruição de passar por cima de uma proibição. Então são duas coisas diferentes que causam sofrimentos. É claro que o cometer a transgressão é muito mais grave do que não fazer a mitzvah, do que não fazer o mandamento positivo, e isso é o que traz os sofrimentos. נכון שמי שעושה הוא ייתן את הדין על זה, כי הוא נבחר להיות המקל. É claro que aquele que fizer algo que vai causar sofrimento nos outros, é claro que ele vai pagar por isso, não é à toa. Porque digamos que a pessoa A causou um sofrimento em 5 outras pessoas. As 5 pessoas, se elas tiverem esse conceito que o Rav está passando de que não é essa pessoa A que está me causando sofrimento. Na verdade, a Hashem está utilizando ela para me mostrar qual que é a minha falta, porque alguma coisa eu fiz de errado, algo está faltando no meu serviço divino, então foi escolhida essa pessoa A para causar sofrimento nessas 5 outras pessoas. Então essas 5 pessoas vão pensar o quê? Não é a pessoa A que me causou um problema, é a minha falta e assim a Hashem que me mandou esse sofrimento. De acordo com isso, a gente pode chegar na conclusão de que a pessoa A não merece punição por ter agido de uma maneira errada, por ter causado sofrimento nos outros. Existe causar sofrimento da maneira certa ou da maneira errada. Por exemplo, um chefe, quando exige o trabalho dos seus funcionários, querendo ou não, é um tipo de sofrimento para os funcionários. Mas o chefe está correto em fazer isso, em exigir isso dos funcionários. Às vezes pode ser que o funcionário sim esteja faltando com a sua responsabilidade. Pode ser que ele fechou um contrato que o funcionário tenha que entregar 10 e o funcionário está entregando 8. Então isso que o chefe está colocando pressão é um tipo de sofrimento, mas é um sofrimento justo. Aqui o caso é alguém que está causando sofrimento através de transgressões. Então aqui o Rav fala, esse que está prejudicando os outros vai pagar por isso, porque Hashem Megalgil Chová Tachat Hayav. Deus faz com aquele que está obrigado, aquele que se colocou numa posição de ser um transgressor por conta dos seus próprios atos, quando o mundo precisar de alguém que faça essa função do transgressor, então aquele que está apto para essa função, ele vai se encaixar nisso. Aí já é como o sistema do mundo, como ele funciona, é um pouquinho mais complexo, mas é essa a ideia principal. Aquele que se esforça para fazer o certo, reza para fazer o certo e dá o sangue por isso, quando ele chegar num nível nos céus, quando ele chegar no nível espiritual elevado, ele alcançar aquele nível, aquele degrau, ele conseguir subir, vão abrir periodicamente cargos, certo, no mundo espiritual, e aqui ele vai conseguir. E quando chegar esse grande momento da escolha dos cargos e das funções e descer do decreto celestial para o terrestre, assim a pessoa vai alcançar aquele cargo sendo da parte da pureza, sendo da parte da impureza.
Isso não anula de que quem está mandando esses decretos e fazendo com que tudo isso aconteça é o próprio Criador. בן אדם עקץ אותך, לקח לך, הרס לך, הוא ייתן את הדין על זה, ודאי. Alguém que roubou, enganou, causou problema na vida do outro, ele sem dúvida nenhuma vai pagar por isso. אבל אתה אל תתעסק איתו, למה אתה מתעסק איתו? Mas você não tem que se preocupar com ele, colocar o enfoque nele, de que ele é o problema da sua vida. למה אתה גורם לחורבן בית המקדש? למה אתה Que você causa a destruição do templo. O que o Rav quis dizer com isso? Como assim a gente causa a destruição do templo? De que todo o tempo que a gente está enxergando os problemas como a causa principal, não estamos fazendo a construção do templo, que é o quê? Olhar para nós mesmos, enxergar nossas faltas, nos completar no nosso serviço divino. את הגאולה? Desse mesmo jeito, estamos afastando a salvação, a revelação de Hashem, a Geulah. וזה אומר הרב, תשמעו מה שהוא כותב, ועוד נמצא במצווה תועלת רב להשבית ריב ולהעביר המסתמות מבני אדם ובהיותו שלום בין האנשים יעשה השם שלום להם. הגאולה שלנו באמת לא הגאולה שלנו. מה זה שנאת חינם? Então aqui o Rav leu dentro, e agora ele está explicando já, que o que significa ódio gratuito. תראו, יש בן אדם, יש לו שכן, שהם לא באותו צבע עור. Então a pessoa tem um vizinho que eles não são da mesma cor de pele. לכן הוא שונא אותו. E por isso ele odeia o vizinho, só pela cor de pele ser diferente. זה נקרא שנאת חינם? Isso é chamado de ódio gratuito? O Rav pergunta. מה פתאום, זה חולה נפש, איזה שנאת חינם? E aí responderam os presentes na aula, sim, é ódio gratuito. O Rav fala o quê? Não, o nome disso é problema mental. Isso nem entra na categoria de ódio gratuito. Alguém tem problemas mentais sérios. שתהיה בריא, שנאת חינם. הוא לא יתקרב אליך ולא יתקרב, אבל למה אתה שונא אותו? כי אתה חולה נפש. Explica, por que você odeia o outro? Porque a pessoa tem problema mental, tem uma demência, algum problema de verdade de cabeça, que não tem o menor sentido, não existe. Não tem lógica, é algo que está além. Calma aí, o outro está te fazendo mal? Não. O outro está te causando problema, ofendeu alguém da sua família? Não. O ódio aqui ele não tem lugar em absoluto. É igualzinho ao animal. Quando você chega perto do cachorro, ele para e começa a rosnar. Qual que é o sentido? O que você fez pro cachorro? Não, é da natureza do bicho. Então aqui não é diferente. למה אתה שונא? מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה מישהו עשה לך משהו לא טוב. Então aqui o Rav vai trazer a descrição do que é Sinat Hinam, ódio gratuito. Então o Rav começa explicando. A descrição é alguém que te fez algo ruim. עשה לך משהו רע. ואתה שונא אותו, אומר החינוך, זה שנאת חינם. E você odeia ele, então isso, o Hinur, né, o Rav que ele está trazendo, explica que é ódio gratuito. Ué, estranho. Não me parece lógico. Vamos entender. Se outra pessoa me causou um sofrimento, me fez um mal, me causou um mal, e eu odiar o outro por ter me causado esse mal, é ódio justificado. É ou não é? É gratuito ou justificado? Porque a princípio gratuito parece o quê? Não tem justificativa para o ódio. Então aqui o Rav está trazendo uma descrição dentro dos nossos sábios, de que mesmo o ódio aparentemente aos nossos olhos justificado, isso pela Torá é considerado ódio gratuito. Vamos entender. למה? למה זה שנאת חינם? אומר החינוך מכיוון שהוא רק המקל. Então vem o Hinur e explica qual que é o sentido desse aparentemente ódio justificado ser considerado como gratuito, porque essa é como se fosse a vara. O que significa? Chegou o Adon, né, o senhor feudal, ali, o dono da terra, pegou a sua vara, ele vai colocar, ele vai, vamos dizer, educar o cachorro, o que se fala. Vamos dizer, o cachorro foi lá destruir coisas do campo, ele vai chegar ali para dar umas varadinhas na cabeça do cachorro para ele aprender. O cachorro morde a vara e se revolta e não aceita e não aguenta. Por quê? Ele entende que tem uma pessoa atrás da vara, ele vai morder a vara, ele vai destruir a vara. Todo o ódio do cachorro ele vai soltar em cima da vara. Então aqui o exemplo é parecido.
Ao invés de morder a vara igual um cachorro, vamos olhar para quem está segurando a vara e nos cutucando e nos acordando. Falando, não é assim. Vou te colocar no seu lugar. E por que que o exemplo é com a vara? Porque a vara é o que endireita o caminho. O cavalo tá andando, tá começando a sair do caminho. Ou então tá indo muito rápido, tá indo muito devagar. A vara é o que faz o cavalo tomar o rumo, tomar a direção. Calma, você tá fazendo coisa errada. Muda aqui alguma coisa para você se direcionar na vida. Se retificar. Então, todo o tempo que a pessoa encara esse sofrimento de modo a morder a vara, de modo a pegar aquela causa do sofrimento e culpar aquilo, eu bati o dedo na quina do móvel por culpa do móvel. Não é porque talvez eu esteja andando para lugares não bons, por isso a Hashem decidiu que através do pé é onde vai vir o sofrimento. Ah, teve uma perda financeira grave em algum investimento ou em alguma coisa que destruiu, o carro quebrou, alguma coisa da casa quebrou, agora tem que comprar um novo, isso é uma perda financeira. Ah, a culpa é da investidora, a culpa é da bolsa de valores, a culpa é do ativo que eu comprei, ou a culpa é da empresa que fabricou, sei lá, geladeira, o que foi que quebrou, a empresa que fabricou o carro, a culpa é deles. Não aqui é igualzinho. Se realmente a pessoa coloca todo o enfoque, certo? Na empresa que fabricou, no investimento, na bolsa, no ativo, em qualquer terceiro, isso é exatamente a vara que a pessoa está inconscientemente, como um cachorro, mordendo a vara e culpando e destruindo e tirando todo o seu ódio para cima da vara e não olhando para Hashem. Calma aí, se o problema é no dinheiro, será que eu não estou dando de tzedakah o suficiente? Será que eu estou agindo com o meio, que é o dinheiro, com injustiça? O que eu estou fazendo de errado? E aí é bom buscar, de acordo com o tema, aonde está o problema. A geladeira está estragando, tá tudo apodrecendo, não está bom. Será que eu estou comprando comida kasher? Será que, sabe, você começa ali a pensar consigo, o que pode ser em volta, faz uma reflexão você consigo, né, dentro da sua vida, o que pode ser que em volta daquilo, o que tem a ver? Alguma transgressão que eu posso ter cometido com aquele item? Às vezes é uma pessoa, às vezes é um objeto, alguma coisa vai te causar um sofrimento, uma frustração. E aqui o objetivo é Hashem te colocar no modo reflexivo. Hashem quer que você pare, pense, reflita, o que eu estou fazendo que eu tenho que melhorar? O que não está legal? Agora, a pessoa justo aqui atacar com todas as forças, tirar todo o ódio, raiva e fúria para cima daquele terceiro, esse não é o objetivo do sofrimento. E todo o tempo que o sofrimento não está cumprindo com o seu objetivo no mundo, o sofrimento não vai deixar de existir. O sofrimento só existe para te colocar no modo reflexivo. Se todo o tempo o sofrimento que vem não te coloca no modo reflexivo, adivinha? Vai vir outro problema, outro e outro. Porque o objetivo ainda não foi atingido. Ah, então calma aí. Se eu entrar no modo reflexivo, consertar o meu serviço divino, as minhas mitzvot, os mandamentos, eu fazer da maneira correta, abrir, estudar, entender e agir corretamente. Então quer dizer que os sofrimentos desaparecem? Exatamente. למה אתה מתעסק עם המקלות? Por que você está se ocupando com as varas? זה מקל רק. Isso é só uma vara. למה אתה מתעסק עם המקל? Por que você está se ocupando com a vara? המקל לא יכול לעשות לך שום דבר. אדם שקיבל מכה מבן אדם עם מקל. A pessoa que recebeu uma pancada do outro que está segurando uma vara. נכון? הוא בא על המקל או על הבן אדם? Ele vai se voltar contra a vara ou contra a pessoa que bateu nele? על הבן אדם, ודאי על הבן אדם, נכון? A pessoa que está segurando a vara que bateu nele, é óbvio. אז שגזרו עליו לקבל מכה. Então, se foi decretado no Tribunal Celestial desse receber um sofrimento, מי גזר את הגזרה הזאת? quem fez esse decreto divino? הקדוש ברוך הוא. Deus. המכה שקיבלת, וכי יש בשמיים, יעלה על הדעת שטעו בדין איתך? Então, existe aonde pensar que pode ser que erraram no decreto que te deram, no decreto que foi feito sobre você, lá no céu? Calma aí, no Tribunal Celestial soltaram um decreto que pode ser que erraram. A culpa é deles ou é a culpa daquele que recebeu o decreto?
עביד קודשא בריחו דינא בלא דינא? אומר, תראה מה זה, קיבלתי מכה, הם בשמיים טעו. Então, justo o Rav vem enfatizar, explicar isso. Falar, olha só, recebi aqui um sofrimento, uma dificuldade. Pode ser que lá no Tribunal Celestial eles erraram. אני לא אמור לקבל את המכה הזאת. אני מבקש ערעור חוזר. Eu não deveria receber esse sofrimento. אני אעשה תיקון חצות, נותן צדקות, לומד, מה, הוא לא רואה את זה הקדוש ברוך הוא. Eu faço Tikkun Hatzot, dou o dinheiro para tzedakah, estudo Torá, faço de tudo que Deus não está vendo nada disso que eu estou fazendo e está decretando coisas indesejáveis sobre mim. אל אמונה ואין עוול צדיק וישר, ומה שקיבלת Então, a gente tem que ter emuná, tem que ter fé de que tudo que Deus faz é para o nosso bem. קיבלת את זה במתיקות כל כך גדולה, כל כך המתקות עברת שתקבל את זה. Você tem que entender que teve tanto adoçamento de decretos no Tribunal Celestial até que você recebeu isso, que se não tivesse o atributo de bondade, de misericórdia divina, o tamanho do problema que chegaria seria no mínimo 100 vezes pior. No mínimo. בצורה הכי קטנה שתוכל לשרוד את זה. Então lá foi feito o pente fino para como fazer chegar o mínimo possível dentro do decreto que deveria chegar. O mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. É isso que a Hashem se preocupa e se esforça para trazer sempre a balança para pender para o seu lado. שאם הולכים איתך בדין, אם השם אולי הולך איתנו בדין, רבותיי, היינו נעשה אבק בשנייה. Então, o Rav ainda completa, se Hashem viesse nos julgar, fizesse todo esse decreto celestial através do seu atributo puro de justiça, falou que não sobraria pra gente um segundo. A pessoa se transformaria em pó na mesma hora. המזל שלנו שהולך איתנו ממש לפני משורת, וגם כן... E a nossa grande sorte é que Deus age com a gente através do atributo de bondade e misericórdia. עד שהוא גם כן הולך איתנו ומנסה לעורר אותנו קצת, על מה אנחנו באים? על המקלות. אומר, מה אתה מתעסק עם אשתך? מה אתה מתעסק איתה? מה אתה רוצה ממנה? לא, היא עושה לי בכוונה. מה יש לך? מדברים איתך, תבין מה מדברים איתך. Agora que o Rav começa a trazer exemplos do dia a dia. Por que você está reclamando da sua esposa, que ela não faz como você gostaria, que todo tipo, então dos filhos, o filho não obedece, o filho isso, o filho aquilo, ou dos amigos, ou do chefe do trabalho, do que for. Fica aí todos os exemplos possíveis. E o Rav está chamando a atenção, falando, pô, para que você está reclamando sobre ele, sobre aquele, sobre o outro? Para que viver reclamando dos outros? Aqui, a reflexão, você com Deus. Calma aí, porque eu estou recebendo o problema através desse meio, através dessa pessoa. Porque do trabalho. Reflete, estuda a Torá, busca entender, reza para Deus e pede para Ele esclarecer na sua mente o que Ele quer de você ali. E disso você vai conseguir, de maneira verdadeira, resolver o problema. O pessoal pensa, o problema eu vou resolver quanto mais eu reclamar. Quanto mais eu reclamar do problema, mais eu vou sentir que o problema vai se resolver. Não é assim que funciona. Todo o tempo que o objetivo do problema não foi cumprido, o problema não vai deixar de existir. Só deixa de existir o problema depois que a solução for atingida, for alcançada. הוא חנה לך בחניה כל יום, כי יש לך עוונות. Por que aquele vem e para na sua garagem ou te fecha na garagem todo dia? Por conta de alguma transgressão, alguma coisa ali que está faltando. Alguma falta. Porque na verdade que het, que é transgressão, também uma das traduções é falta. הוא שליח, Falta em que? No seu serviço divino. E aquele se torna simplesmente um transmissor, um mensageiro, um enviado divino para te causar um sofrimento. של העוונות שלך, מתלבשים בו הקליפות שלך. Então, esse que está te causando sofrimento, as clipot, a impureza que você causou, o que acontece? Cada transgressão no mundo espiritual é criado no mundo espiritual um anjo de acusação. Para cada transgressão feita, um anjo de acusação, que esse anjo de acusação é o anjo destruidor, ele é criado. E para cada mitzvah feita, para cada mandamento cumprido, estudo de Torá, entendimento de como fazer a vontade de Deus e alegria no que tem de sagrado, no que tem de bom, tudo isso vai criando anjos de santidade, anjos advogados, Sanegor, é o anjo Sanegor,
E o que acontece? O que significa advogado e acusador? Quer dizer que quando vão ter decretos no Tribunal Celestial, esses aqui sobem. E quem ganhar na discussão é aquele que vai ter ali, vai fazer com que o decreto desça, certo? Tem que ter uma perda financeira. Aí chega o acusador e fala, não, ele precisa pagar 1 milhão. Aí vai chegar o advogado e fala, não, ele fez isso, aquilo, outro, ele precisa pagar só 5 mil. Aí vai chegar, não é bem assim, ele precisa pagar 100 mil. Aí vai para 10 mil, 20, 15, 17, pronto. Vai ter que pagar 17 mil. Era para chegar um decreto negativo de 1 milhão. Uma cobrança. Chegou 17 mil, e teve ali toda a discussão, né? Toda a argumentação dos dois lados, certo? Dos acusadores e dos advogados. Então, disso a gente entende que isso que o Rav está explicando, que vai se vestir naquela pessoa as forças da impureza, significa que essa força de impureza criada e gerada através de transgressões é uma força que ela está solta no mundo para causar um dano, para leazik. O nome dessa força é mazik. Mazik é causador de dano, danador. Então ele vai entrar em alguém que, né, vai ter como função te causar aquele dano, te causar aquele problema. Você vai enxergar isso como, calma, o que o outro está vindo me causar um sofrimento desse? E dentro do mundo, se a gente pudesse colocar os olhos do mundo da verdade, a gente simplesmente veria nós mesmos, que os nossos anjos negativos, né, os nossos acusadores, eles têm a nossa mesma forma, certo? Ali, entrando no outro, se vestindo no outro e causando sofrimento em nós mesmos. Lembrando que todo o tempo que esses anjos, esses danadores, estão causando dano, eles estão. É como uma bateria que vai perdendo carga até ela desaparecer. E todo o tempo que a gente continua cometendo transgressões, Deus nos livre, a gente está dando cada vez mais carga para aqueles sofrimentos continuarem. Se a gente faz chuva, resolve o problema na raiz e para, o que vai acontecer? A bateria, que já existe, vai continuar causando dano. Só que a bateria vai acabando, terminando, até acabar por completo. Acabou a bateria, acabou o sofrimento. Você não alimentou, você não colocou mais lenha na fogueira, o fogo vai apagar. Não vai ter mais nenhum problema na sua vida. Então, exatamente o que você criou vai se vestir naquele terceiro e aquilo vai causar um dano na pessoa, seja lá em qual área for. Para chuvar, vai acabar o sofrimento. Não vai ter mais quem te perturbe. Então, por isso, o Hinuch ensina que isso é a proibição de Nekamah. Nekamah é vingança. Existe uma proibição da Torá para os judeus de se vingar. Para quem? De quem que você está se vingando? Você está se vingando de Deus? E qual que é o argumento aqui? Ah, que ele me causou mal, então quer saber? Eu vou fazer mal para ele também. Calma, Deus está te mandando, Deus está te cutucando com a vara para você estar no caminho correto. E você está se vingando da vara. Então, o que? Você está se vingando de Deus? Não só que você não está olhando para si, vendo o que você não está fazendo de bom para se endireitar, para melhorar, você está ainda por cima se vingando. Saindo para brigar com o outro, saindo para se revoltar com o outro. Ou seja, é algo que dentro da natureza humana normal, só que dentro do mundo o Olam Haemet, do mundo da verdade, é algo absurdo. ואז איפה זה מגיע? בפרשה שקראנו, פרשת בעלותך. כותב Então, até onde isso chega? Agora vai trazer agora para Shabalotecha. רש"י, ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה קומה אדוני יפוץ אויביך וינוסו משנאיך מפניך. כותב רש"י במקום, רבותיי, משנאיך אלו שונאי ישראל. Então, o Rav trouxe o versículo de que Moshe pediu que todos os inimigos de Israel sejam destruídos e Hashem se levante contra eles e destrua eles e acabe com eles. אם יש לך יהודי שאתה שונא אותו, למה אתה שונא אותו? כי הוא מציק לך. Então, se tiver um judeu que você odeia ele por algum motivo, porque ele está te causando sofrimento, algum tipo de desconforto.
ואתה לא לומד את החינוך כמו שצריך. אתה לא יושב על הזה ומשכנע את הלב שלך להפסיק למרוד בקדוש ברוך הוא. E você não senta, estuda e reflete sobre o ensinamento do Hinur e acaba cometendo essa transgressão de se revoltar contra Deus, de se vingar de Deus, de não aceitar os decretos negativos como algo para te educar, ver isso como crueldade divina. איך אמרו יהושע וכלב לכל עם ישראל, אך בשם אל תמרודו, למה אתם מורדים בקדוש ברוך הוא? זה Então assim falou Yoshua e Caleb, então a Deus vocês não se revoltem, contra Deus não se revoltem. נקרא מרד, למרוד בשם יתברך. אומר רש"י, שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם. Então Rashi explica sobre esse versículo, todo aquele que odeia um judeu, ele odeia aquele que criou o mundo. השם ירחם עלינו. אתה שונא יהודי, אומר רש"י, כאילו אתה שונא למי שאמר והיה העולם, למה Se você odeia um judeu, é como se você odiasse o próprio Deus que criou o céu e a terra. בראת אותו? למה הבאת אותו? Em outras palavras, por que você trouxe ele ao mundo? Por que você criou ele? למה הוא גר פה? Por que ele mora aqui? למה הכרתי אותו? Por que eu conheci ele? אומר רש"י, שכל השונא את ישראל, שונא את מי שאמר והיה העולם. שנאמר בתהילים, ומשנאיך נשאו ראש, ומי הם? על עמך ירימו סוד. פשט רש"י, למי ששונא תלמידי חכמים. Rashi trouxe, além dessa explicação, ele trouxe um Terrilim, explicando ainda algo mais profundo, de que quem odeia aquele que está conectado com a Torá, o judeu religioso, o judeu que cumpre a vontade de Deus, Talmid Chacham, ainda muito mais do que isso, aquele que se dedicou décadas e décadas para entender com profundidade as leis, como cumprir as mitzvot do melhor jeito, a parte de ética, tudo, e vem alguém e odeia esse, que estuda a Torá e que se empenha por isso, שונא שומר תורה ומצוות. e que odeia aquele que cumpre a Torá e as mitzvot. אדם שלא במצוות והוא שונא שומר תורה ומצוות. זה פשט רש"י. אבל É sobre esse que é dito que ele odeia Deus. Ele tá se revoltando e se vingando contra Deus. Se uma pessoa está exatamente sendo mal, sendo ruim para aqueles que se dedicam a cumprir a vontade de Deus. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que a mensagem tenha sido passada. A aula do Rav ainda continuou e ainda começou antes. A gente pegou um segmento do meio, mas aqui tentamos passar realmente a essência do estudo. Qualquer pergunta pode deixar nos comentários. Pode também, no link na descrição, entrar no nosso grupo de atualizações do WhatsApp. E caso necessário, mandar também uma mensagem para a gente no privado. Sejam conectados com a nossa comunidade. Convido os senhores a conhecerem a nossa plataforma de estudos fechada, sem anúncio, sem recomendações de nenhum outro tipo de canal, nem nada para te incomodar. Tudo aqui seguindo aonde você parou, de acordo com cada módulo. Então é todo o conteúdo que a gente tem no Sabedoria da Torá organizado. Então aqui vocês podem ver, a gente está em construção, está fazendo isso aqui ficar cada vez maior e fazer trilhas para estudos. Então quem quer um estudo facilitado, mais barato do que a assinatura do próprio YouTube, os senhores estão convidados para poderem estudar, zero anúncios, nem no vídeo aberto, muito menos no vídeo fechado, que o YouTube sozinho coloca anúncios, que assim eu ouvi falar de vídeo fechado, que não era para ter. Mas é isso, aqui a gente conseguiu encontrar essa solução para quem tiver interesse em entrar nossa plataforma Sabedoria da Torá Evolução, caminho para a sua evolução, caminho da sua evolução. Link na descrição, estejam conosco, participem da nossa comunidade, certo? Exclusiva, tudo de bom e até o próximo estudo.